Então tá bom. É, então eu vou começar fazendo uma fala, né, sobre essa dimensão da segurança. Hoje, né, a maioria de nós vivemos em uma realidade que é extremamente insegura. Muitas vezes, o nosso ambiente doméstico, a gente precisa de uma série de recursos tecnológicos para que a gente se sinta seguro. Muitas vezes, nas nossas próprias relações íntimas, no ambiente familiar, a gente não se sente seguro para compartilhar pensamentos, sentimentos, emoções. Algumas ficam bastante reservadas e restritas. Muitas vezes, nos ambientes de trabalho institucionais pelos quais a gente transita, a gente percebe um ambiente hostil, relações conflitivas, tensas. E isso faz com que muitas vezes a gente também se sinta inseguro para se colocar, para compartilhar nossos pensamentos e sentimentos. E isso se estende também para toda uma realidade social mais ampla que a gente vive hoje, seja pela experiência da pandemia, que gera toda essa tensão coletiva, seja pelas próprias crises sociais, econômicas, políticas pelas quais a gente atravessa, que também chegam através de telejornais, de notícias, informações, inúmeras situações que são ameaçadoras e tensas para a gente. Nessa realidade que a gente atravessa, muitas vezes a gente não percebe o nível de insegurança no qual nós estamos vivendo. E o aspecto da segurança é um aspecto fundamental para que a gente possa lançar o nosso olhar sistêmico sobre essa realidade. Hoje a gente sabe, do ponto de vista da biologia, das neurociências, do conhecimento do nosso sistema nervoso e da própria psicologia, que quando a gente está vivendo um estado de ameaça e de insegurança, a gente perde significativamente a nossa capacidade de sociabilidade. A gente perde a nossa capacidade de comunicar de forma mais assertiva nossos sentimentos, nossas emoções, de conseguir compartilhar com o outro as nossas necessidades. E isso faz com que muitas vezes a nossa reação ela seja uma reação primitiva, uma reação de luta, de fuga ou então de colapso. Essas reações fazem com que muitas das situações de tensão também se transformem em conflitos, em situações que se agravam diante dessa insegurança. Então, nesse momento, eu queria trazer esse aspecto da segurança como um aspecto fundamental. Na minha trajetória profissional, eu já trabalhei no sistema socioeducativo, né, tenho uma trajetória grande também na saúde, com movimentos sociais, tenho uma trajetória na educação, e é impressionante como em todos esses ambientes, muitas vezes, a nossa dificuldade de comunicação e de lidar com situações delicadas, ela se acentua pela insegurança e pela ameaça que a gente vive. Em muitas experiências que eu já tive de mediar situações de conflito, em ambientes institucionais, eu já me deparei, por exemplo, com equipes, né, de profissionais que viviam situações extremamente delicadas em nível de relacionamento, inclusive com processos administrativos e judicializações, né, envolvendo as suas relações e conflitos. E essas pessoas todas estavam vivendo um sofrimento enorme, mas não tinham essa disponibilidade de se comunicar e de conversar com os outros, tamanha a ameaça que se sentiam
de se colocar nessa relação e buscavam esses recursos, então, administrativos e jurídicos para tentar lidar com esse conflito. E em alguns desses trabalhos que eu realizei, um dos aspectos fundamentais que a gente construiu foi um ambiente seguro. E a construção desse ambiente seguro se deu de uma forma muito simples, ouvindo as pessoas, do que era necessário para que elas se sentissem seguras nesse espaço, acolhendo cada um e estabelecendo um contrato para que as pessoas pudessem todas pactuar um nível mínimo de segurança e, a partir daí, então, a gente iniciar uma comunicação mais profunda sobre esses conflitos. E de uma maneira muito transformadora, essas pessoas elas puderam partilhar das dificuldades e algumas dessas situações que se arrastavam até mais de ano, elas puderam ter resoluções muito interessantes a partir dessa mediação da comunicação. Nesse momento, eu trago essa experiência para vocês, né? Vale destacar, né, antes de terminar minha fala e passar para Marcelo, vale destacar que essa dimensão da segurança é um aspecto básico que envolve, né, uma dimensão da nossa sobrevivência, extremamente primitivo, e por isso tão necessário da gente cuidar para que a gente possa tratar de questões tão delicadas. Recentemente, a gente acompanhou essa realidade, né, de mais uma chacina no Rio de Janeiro, em uma favela carioca, e é muito interessante a gente ver como essas situações de violência e de conflito se perpetuam, né, marcado por desigualdades sociais, por questões políticas, econômicas. E uma questão que eu gosto muito de trazer é que quando a gente olha para as favelas cariocas, muitas vezes a gente perde de vista que a favela, né, é um nome dado, né, por conta de uma planta que existe no sertão nordestino, a favela. É uma árvore que ela, né, existe aqui endemicamente e a gente se pergunta, mas por que que esse nome foi parar lá no Rio de Janeiro, né, nesses locais de moradias irregulares, populares? E tudo isso tem a ver com uma história também, né, uma história sistêmica da nossa história, né, de sociedade. Tudo isso começou, né, enfim, desde o surgimento do nosso país, mas para situar um marco muito importante, né, a gente pode situar a Guerra de Canudos, né? Durante a Guerra de Canudos, onde as pessoas estavam procurando construir uma experiência de vida comunitária, tentando lidar com as dificuldades sociais do momento, mas isso também foi muito ameaçador para o governo e para os coronéis, os líderes locais, e tudo isso gerou uma grande guerra, na verdade, 3 grandes guerras. A gente sabe que a terceira grande guerra de Canudos, né, o Estado arregimentou pessoas de várias localidades do país com a promessa de que quem lutasse em Canudos receberia, né, uma segurança, receberia emprego, receberia moradia, receberia uma oportunidade de ter uma vida mais segura. Muitas pessoas desempregadas, necessitadas, passando fome, por uma série de questões sociais, foram para essa experiência extremamente traumática da Guerra de Canudos. E depois de toda a violência e destruição que viveram, retornaram para o Rio de Janeiro, né, naquele período, né, o governo central estava lá, e ao invés de receberem o prometido, eles não receberam e começaram as moradias irregulares que tiveram o nome de favela. Os soldados que lutaram em Canudos, eles receberam esse nome de favelados porque eles se escondiam dentro das favelas para atocaiar, né? E poder estar protegido lá nas favelas e poder atirar, matar nas pessoas que passavam ao redor.
Então, falar, né, dessa chacina hoje, em um olhar sistêmico, é a gente se conectar também com toda uma história social de conflito, com toda uma busca humana por segurança e toda uma dificuldade de resposta nas relações que muitas vezes perpetuam situações traumáticas e de dores. Eu vou passar a palavra para Marcelo agora, para que ele possa também compartilhar um pouco aí do seu conhecimento e das suas experiências, e a gente segue o evento. Eu queria continuar ouvindo aqui. Essa hora que o cara medita, fala meditação. Aí começa a falar com a voz calma assim, contar uma história da favela, não sei o que. Eu já... Não é melhor do que, né? Mas boa noite, meus queridos, minhas queridas, uma alegria estar aqui, né? Ainda mais com o querido Alexandre, né? Uma pessoa maravilhosa, com a querida Cleo, né? Que está aqui também. Tem um time maravilhoso, né? Cleonice, Alexandre, a Dara, né? Que vai estar no outro live, né? E a Janaína, um pessoal, eu me sinto honrado, um pessoal fera. Maravilhoso isso, né? Muito bom. Porque eu digo isso porque não é só a questão do conteúdo, né? Porque tem questões que vão além de a gente trazer um conteúdo, que é um contato humano, uma dimensão humana mais profunda, né? Que Alexandre também tem um pouco essa linguagem, que é a linguagem do coração, né? Da energia do coração, esse aspecto de como que as coisas funcionam verdadeiramente, né? E a gente está falando de uma coisa super delicada, né? Que é o conflito, né? Esse é o ponto chave, e é tão amplo essa dimensão, né? E são muitas coisas que a gente pode apontar e trazer nessa tratativa, ou na perda desse olhar, que esse é o foco, né? Visão, o olhar ampliado, um olhar sistêmico para o que de fato é a justiça. São tantos obstáculos, tantos reducionismos que as nossas instituições elas beberam, e assim como a sociedade ela caiu em várias cegueiras, né? E quando a gente fala em olhar, a gente vai ter que analisar a nossa cegueira, como diz os orientais, na Índia, né? Ou avidya. E é tão interessante porque essas tradições, elas falam que o pior problema humano é a avidya, que se traduz como ignorância, mas na verdade é avidya, né? Tem o indo-europeu, eu não vejo, né? Não ver. E ver não é uma questão só teórica, não é uma questão cognitiva. Esse é o ponto também importante, Alexandre. E aí, quando você traz esse aspecto aí, né, crucial do cuidado, né, tá embutido isso, né? O que foi descuidado, né? Que modo os operadores, as pessoas que trabalham com conflito, mas não só quem trabalha, porque conflito, eu brinco com meus alunos, é que nem muriçoca, que tá, todo lado tem, é só você, né? Então, o conflito é uma coisa que também a gente pode falar depois, tem um aspecto todo de crescimento, né? Agora, o que é esse modelo de gerenciamento, de tratativa dos conflitos humanos que existem nas instituições, né? Na justiça enquanto instituição, que na verdade ela vem de uma prática social, né? Porque a justiça, antes de qualquer coisa, ela é uma prática social, ela é uma condição de comunidade. Ela não existe sem estar imbuído desse aspecto, né, de conexão com a própria paz, né? E aí eu fico pensando quantas cegueiras, quantas avidias, e hoje eu sei, eu tenho claro para mim que essas cegueiras não são de ordem primeiramente informacional, né? Os nossos operadores, os nossos disciplinadores, né? Isso serve para pais também, para professores, né? Mas também é muito para quem trabalha com justiça, né? De alguma forma, que tipo de olhar eles construíram, né?
E aí, sempre que eu trago nos meus cursos para os meus alunos, nós não olhamos o mundo, provavelmente como ele é, as pessoas. Nós olhamos a partir de como nós nos condicionamos. E aí, quanto de cegueira, de avidia, de projeção, de dimensões de emoções, né, difíceis, perturbadoras, que vêm em geral, que a gente sabe quando investiga isso lá no fundo, onde é que está a dor dessa emoção, né? Quanto não pode ter dessas cegueiras emocionais, dessas dimensões de falta, né, dimensões de ferimento, dimensões que vão cair no congelamento, né, Alexandre, no congelamento, ou na raiva, ou na fuga, o quanto não está presente disso, por exemplo, nesses operadores, nos operadores que trabalham com a justiça, nos disciplinadores, né? Então, quando Alexandre fala nesse aspecto do cuidado, para mim, há muitos anos eu tomei essa palavra, e uma das disciplinas que eu trabalho há 13 anos se chama Ética do Cuidado, na área de saúde, né? Mas, para mim, o sentido ontológico, o sentido primeiro da justiça é o cuidado. E o que é todo esse movimento que a gente acompanha, eu acho brilhante, né? E eu sou um apaixonado por esses métodos todos, e a ligação entre os métodos, para mim, me anima muito, né? Eu gosto de fazer isso. O que tem por trás disso? Você vai, constelação na justiça, né? Justiça restaurativa, mediação XYZ, porque é um monte de tipo, né? Conciliação, uso de própria CNV, e aí é um caminhão de coisas, né? E aí a gente tem uma palavra para tentar abarcar um pouquinho mais, chama meios, né, de autocomposição, meios autocompositivos, né? Modos mais de proximidade de realização da justiça, do reequilíbrio, né? Ou como diz a justiça restaurativa, da retessitura né, desses laços, né, que se formam entre as pessoas e que são altamente feridos quando a gente tem certos tipos de conflito, né? E aí, para mim, ficou muito claro, né, depois de um tempo, que os sistemas de disciplina social, que no fundo a gente está falando disso, é disciplina social. Como é que você vai gerenciar esse negócio, né? Como é que é? O Alexandre falou a questão, né, do Rio de Janeiro. Você vê, é um problema grave, chave de disciplina social. E aí, uma das formas mais tradicionais que a nossa cultura traz de olhar para isso é a partir dessa montagem assentada em cima dessas emoções mais raivosas, mais protetivas, né? De lidar com o mal feito, de lidar com o erro humano, de lidar com a vulnerabilidade, com aí, a infração, etc., né? Como lida com isso? Nesse modelo disciplinar vingativo. No modelo disciplinar, de um lado, vingativo, de outra parte, retributivo, né? Em termos mais do direito falando, é um modelo de justiça retributivo, retribui conforme a lei, ele toma o conflito, ele rapta da sociedade, né? Porque as sociedades complexas precisaram fazer isso, né? As instituições tomam, né? Tomou, por exemplo, o fazer da justiça, mas aí, quando ele faz isso, né, ele perde as dimensões mais essenciais de tratamento do conflito e das pessoas. E um sujeito humano, ele vai para uma instituição disciplinar ou de justiça ou algo semelhante, né, e o que ocorre ali dentro? Retraumatização, né, dimensões burocráticas imensas, né, impunidade. E a grande armadilha, como essas pessoas já habitam uma sociedade de vítima e ofensor, que é uma baita armadilha, que a visão sistêmica trabalha super bem para desarmar isso, né? Então, a pessoa conhece essa lógica, ou da punição do outro, ou da impunidade. O problema do país é a impunidade. Esse é o discurso. E aí, quando a gente traz a visão sistêmica dos conflitos da justiça, a gente faz esse negócio crescer muito mais, e a gente consegue ver que tem um modelo de tratativa dos conflitos, e aí um modelo de justiça que pode ser chamado de restaurativo, que pode ser chamado, que tem um olhar sistêmico, e que ele produz um local de encontro e tratamento, de cuidado de fato, do que é um conflito humano, porque o que é um sistema que a vítima é esquecida, e o ofensor é esquecido,
né? E você incide numa norma, numa infração, você incide, né, numa questão legal e é impessoal, e as pessoas não têm encontro verdadeiramente. É uma tragédia, né? Tem um tipo de... E isso fez gerar essa necessidade desses movimentos enormes nessa direção, né? Então, o olhar sistêmico para conflitos, ele não é o olhar das constelações familiares específicas sobre o conflito. Isso é uma parte, né? É um olhar ampliado, paradigmático. Você não compreende a base do problema, né? E o que está sendo a cegueira originária e como poder voltar a enxergar, né, no encontro com as pessoas, na vivência efetiva do que seja justiça, que não é um aspecto frio, legalista, vingativo, punitivo ou de impunidade, né? A gente vai continuar reproduzindo esses problemas muito sérios que produzem um desgaste não só para a pessoa que precisa ser apoiada na justiça, né, precisa de um facilitador, alguém que resolva, mas os próprios trabalhadores, operadores, as pessoas que estão dentro do sistema da disciplina social, eles têm mostrado sintomas muito difíceis, Cléo, Alexandre, demais queridos aqui presentes, né? E a gente tem visto, né, 80% dos meus alunos são dessa área, e a gente vê que quando você não consegue, né, está enxugando gelo, está trabalhando de uma forma que aquilo não responde necessariamente, então, mas esse é o lado bonito, as pessoas vão procurar um caminho, né? Elas vão procurar uma teoria, elas vão procurar um método, né? Elas vão procurar um grupo. Eu acho que esse é bonito, né? Porque não é uma técnica que a gente está trazendo. Aplique técnica X2B na sessão tal, né? Aplique uma CNV na cabeça da pessoa lá na escola. Isso é uma enorme de uma armadilha, né? E isso eu fico muito feliz porque conhecendo já as pessoas que estão como meus colegas aqui, eu sei que eles sabem disso. E há muito tempo eu bato nessa tecla, né? De que a mera informação técnica, a mera informação, de um lado, a mera reprodução técnica de outro, né? Não é suficiente, né? Onde é que está a incorporação disso? Onde é que está a experiência? Onde é que está a vivência? Onde é que está esse espaço de uma compreensão mais profunda do que está acontecendo com a gente? Porque o que vai parar num sistema de justiça, ou num sistema disciplinar, ou mesmo dentro de uma família, né, tem a ver com o que está acontecendo nesse contexto maior, que eu acho que o Alexandre tentou trazer um pouquinho, assim, né? Então, isso é a visão maior, macro, né? De como a gente se vê profundamente, sair dessa vida. Outras são as dimensões específicas, né? O que é olhar sistêmico sobre a justiça? É um aprendizado fantástico, porque você começa a tomar consciência do que está acontecendo, né? Quando você vai tratar um caso, né? Você começa a tratar o conflito, você começa a ter percepção de que você entra nesse sistema enquanto uma parte, né, que pertence àquilo ali. Você vai fazer um trabalho de conflito, de mediação, seja do que for, né? Então, tem hoje uma sabedoria, uma expertise acumulada muito grande que vem dessas práticas que a gente trabalha, né? Que é o sistêmico, no caso também de constelações, mas tem outros sistêmicos, né? Tem a CNV, a Justiça Restaurativa, para a gente mapear, em primeiro lugar, as armadilhas que a gente cai quando a gente quer resolver um conflito, porque a gente faz muita bobagem também, né? A gente acaba fazendo, né, com as melhores das boas intenções, então eu vou trazer uma solução para a pessoa. Caramba, como eu trabalho isso? Eu dou muito curso judiciário, primeiro que eu trabalho é isso, as pessoas, o que você quer trazer? Não, eu quero trazer uma solução. Pronto, por isso que não está funcionando, porque você não consegue escutar. Então é cheio de armadilha, né? Como a gente aplica um olhar, uma técnica pode estar obnubilando uma dimensão, né, de encontro, de espontaneidade, né? Só para dar um pequeno exemplo, vale muito a pena a gente investigar todas essas armadilhas, esses bloqueios, essas projeções que a gente tem enquanto querendo trabalhar com conflito, né?
trabalhar com conflito. Ver a nossa parte, ver como a gente influencia essa relação, esse sistema, isso é crucial, né? Pensando em termos da nossa formato da ajuda, né? É cheio de armadilhas nessa ajuda, eu acho que o pessoal da outra live vai falar também, é um tema também que a gente sempre está trabalhando, no sentido que a gente tenha mais potência no nosso trabalho. Potência quer dizer, em primeiro lugar, uma presença efetiva. Caramba, como é difícil isso. Porque a pessoa está não sei onde, está com dor de cotovelo, está não sei de que, e ela não está presente. Ela, a parte que está sendo mediada, o mediador, eu não sei quem, o operador, né? É muito comum a gente não conseguir ficar presente, a gente sair disso. Então, foi legal ter começado, né, hoje com a questão aí da concentração, porque a gente precisa trabalhar exercícios de presença e exercícios também chamados sistêmicos de presença, né, que você vai exercitando como deixar o seu corpo aberto, a sua mente aberta, e receber e também poder dar feedback a partir dessas percepções sensórias, muito sensórias, que não é o pensamento. O pensamento é legal, mas é muito enganador também. Então, eu acho que esse é um dos pontos bem interessantes da prática sistêmica. Ela tem um trabalho sensório, um trabalho de um corpo sistêmico. Ela tem um trabalho, né, de percepção de que quando você está na frente de uma pessoa, você não está na frente de uma pessoa, você está na frente de um sistema inteiro. Essa pessoa vem com as dores, vem com os mortos, vem com os pais, vem com não sei o quê, e eu vou junto também. Esse é outro ponto importante. A gente alarga a visão, é ver que aquela pessoa é uma pluralidade, é uma história. E ela vem para mim, ela vem brigando, uma briga de casal, e aí eu começo a receber, e aí eu vejo que aquela briga não era pelo ponto específico. A gente tem que entender que boa parte dos conflitos não são por causa dos pontos específicos em jogo, não são. Esses são pontos menores, mas são por causa do pretexto. Então, eu trabalho texto, contexto e pretexto com a pessoa, né? Isso é muito importante, porque como a gente tem um período desse de maior sofrimento, a gente tem muita negatividade acumulada. Negatividade não tem nada a ver com metafísica, negatividade é dor, é história de sofrimento, é história que a gente carrega, né? E aí a gente entra em conflito, não só pela questão pontual dos seus interesses, dos seus né? Desses jogos normais, tá? Que, óbvio, né? Do mundo concreto pontual, mas a gente potencializa esses conflitos e a gente entra lá, boa parte das vezes, em função do nosso contexto, nosso pretexto de negatividade. E agora? E se eu vou lá, estou nessa situação, e a pessoa vai trabalhar isso, quer resolver, ajudar nesse conflito, e não sabe enxergar isso? Difícil, né? Então, alargar o olhar sistêmico é brilhante essas práticas que conseguem fazer isso, né? Não é de uma hora para outra, é um exercício, é uma prática, mas existem técnicas também para isso. Critiquei as técnicas, mas agora digo, existem técnicas, né? E existe a presença e existe o processo de escuta, né? Porque se eu fosse ter que usar uma palavra para resumir isso tudo que eu estou falando, de alguma forma, se tivesse que usar um foco apenas, tudo isso se chama a condição de entrega e potência da escuta humana. E a continuação disso é a parte mais ativa, né? Porque a escuta é muito receptiva, muito sensória, muito presencial, no silêncio também, é a qualidade de saber fazer as perguntas. E eu, sempre que eu trabalho principalmente na justiça com mediação, todo esse aparato assim, eu sempre digo, ó, se eu conseguir despertar em vocês dois interesses de prática e de experiência de investigação, eu estou 100% satisfeito. Só dois. Pode esquecer todo o resto da teoria que eu trouxe aqui, restaurativo, sistema CNV, que é a escuta potente, real, efetiva, ela é extremamente transformadora. Né, é um negócio que é muito difícil, porque não é intelectual. A escuta é corpórea, escuta é coração, né? Escuta é um exercício, é uma experiência, sai fora de si, é uma
paciência, né? Paciência no sentido de estar na emoção e poder permanecer. O aspecto da pergunta, a mestria das perguntas. Porque o que esses meios autocompositivos fizeram? Marcelo, seu áudio Oi, fechou. Foi tá, uma falha minha, desculpa, porque tá certo. alguém entrou e É, estava fazendo um ruído, mas é, você estava falando da pergunta quando sim, fechou. porque qual é o pulo do gato que os meios autocompositivos fizeram em termos da abordagem, da oitiva, da escuta, da abordagem do conflito? Foi a mudança das perguntas. Porque quando você pergunta, por exemplo, assim, que lei foi afetada, o que a dosimetria da pena, você tem uma visão, né, do passado. Quando você pergunta o que você sentiu, o que aconteceu sem juízo moral, sem julgamento, que pessoas foram afetadas, né? Como a gente vai resolver isso e vai construir algo positivo daqui para frente, né? Meu Deus, são perguntas totalmente revolucionárias e são as perguntas básicas, né, mais fundamentais aí, as primeiras por trás dessa visão restaurativa, autocompositiva, né? Então, essa foi uma grande mudança e aí eu só estou dando uma pincelada, porque tem muita coisa aqui, né, para a gente falar desse olhar e, né, no meu caso, na ideia do curso, eu trabalho mais a justiça restaurativa com olhar sistêmico, né, que é uma conexão sistêmica dentro dos processos circulares, e, né, que há muitos anos eu trabalho, e a CNV sistêmico, né, que quando eu fiz curso com Rosenberg em 2005, né, em 2008 eu fiz a formação sistêmica, eu vi que faltava isso, sabe? Faltava uma visão complementar que não estava presente lá na CNV. Então, eu trabalho hoje CNV sistêmico, né, também. Esses são os pontos principais que eu tenho trabalhado na ideia do curso. Mas eu passo a palavra adiante aí, a gente pode continuar conversando e tal, porque são muitas coisas, né? Eu dei alguns exemplos aqui básicos, né, para pensar a amplidão de um olhar sistêmico e como é que ele vai depois se efetivar na prática, né? Isso é questão que tem que ser conversado. Maravilha, Marcelo. A vontade de continuar lhe ouvindo é similar, né? É sempre um prazer te escutar e as reflexões que você traz com toda essa experiência também e propriedade do assunto e humana, né? Também essa conexão humana que você tem com toda essa sua trajetória também pessoal. Então, gratidão. Vamos passar a palavra para a Cleo, então, para a gente ouvi-la um pouco. Olá, boa noite, pessoal, boa noite a todos. Eita, falar depois do professor Alexandre e de professor Marcelo Pelissoli, sem rasgação de seda, eu fico me sentindo no lugar de honra. E espero estar à altura dessa fala de vocês que trouxe tanta coisa para a nossa reflexão, né? A partir do nosso olhar para o conflito. Porque o conflito, a negociação ou a falta de interação entre um e outro vai acontecer sempre. Né? Desde que a gente nasce, a gente já começa a negociar quando a gente chora pedindo a mamadeira ou pedindo o peito. Então, essa já é uma forma de você negociar. Mas antes de começar a minha fala, eu acho que eu preciso me apresentar. Meu nome é Cleoneide Diniz, sou filha de Cassiano e de Raimunda, conhecida por Dica. Por que eu estou trazendo meus pais? Porque eu chego aqui com tudo o que me fez. Eu sou fruto disso. Então, eu sou pai e mãe, como cada um de nós que está aqui, quando a gente se coloca inteiro aqui. E para falar de uma abordagem sistêmica para o conflito, a gente precisa entender que
existem vários sistemas em que a gente está incluído, e dentro de nós tem um sistema digestivo, tem um sistema respiratório, e no nosso entorno tem um sistema escolar, o sistema... Então, e quando uma dessa parte desse sistema está adoecido, isso reverbera nos demais órgãos. Se a gente, nosso estômago está adoecido, isso reverbera nos demais órgãos. E assim acontece no nosso entorno, na nossa vida. E aí, a gente precisa entender que o conflito, esses desequilíbrios, eles vão acontecer, é fato. Qual é a diferença? Como você vai reagir diante deles. É como você vai agir diante deles. Né? E essa é a proposta dessa abordagem sistêmica, desse olhar, desse novo olhar, que a gente vai trazer algumas técnicas, alguns métodos, para facilitar, para colocar nós profissionais do direito, operadores do direito, outros profissionais da ajuda, psicólogos, delegados, pessoas que trabalham com pessoas. Né? Então, eu estou aqui para mostrar a parte prática dessa abordagem sistêmica do conflito. Né? E a gente precisa entender, antes de qualquer coisa, que a gente usa a constelação como... Eu acho tão pequeno dizer método ou técnica, porque a constelação está acima disso. A constelação, ela é uma mudança no nosso comportamento, no nosso olhar. Por quê? Porque ela nos traz consciência. Consciência do que a gente é, de como a gente olha, de como a gente deve olhar para determinadas situações sem julgamento. Quando você olha sem julgamento, sem expectativa, sem essa dicotomia de certo, errado, bom, mal, as coisas são como são. E quando você aceita que as coisas são do jeito que são, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil. Por quê? Porque a partir dali você vai tomar atitudes dentro de sua consciência, né? Dentro de uma consciência, de um olhar mais expansivo. É tipo você dar um passo atrás para enxergar melhor. Né? E a melhor das técnicas que eu coloco, que eu trago aqui, como o professor Marcelo Pelissoli falou, a gente tem cursos de oratória, a gente tem cursos até para você aprender a redigir. Tem várias técnicas que nos ajudam a isso, mas a gente não tem curso de escutatória. E, às vezes, quem chega para trazer algum tipo de demanda para a gente, a única coisa que ele quer é ser ouvido, é ser visto. Porque ele traz uma demanda que é a ponta do iceberg. A verdadeira causa do conflito está muito mais profundo. E esse cliente ou esse paciente chega para a gente trazendo uma dor e querendo um resultado e querendo uma solução para aquele conflito, que muitas vezes não é o que vai trazer a satisfação para ele. Por isso que na justiça os processos andam de forma lenta, cheio de recursos, cheio de
protelações, de recursos protelatórios e tudo, e chega na sentença, o juiz decide, termina o processo, mas não termina o problema. Os problemas continuam. E quando você procura entender qual a verdadeira necessidade daquela pessoa que está nos trazendo aquela dor, que na verdade o que ele está pedindo é me dê o que eu preciso para estar em paz, aí, de fato, aquele processo, aquele problema, aquele conflito se resolve efetivamente. Porque às vezes, a gente tem uma necessidade e a gente faz um pedido diferente, acreditando que aquilo vai trazer a nossa paz pessoal. E quando você começa a escutar, a se escutar, a fazer as perguntas corretas, você vai entender que suas respostas estão em você. Por isso que nós nos colocamos como facilitadores e não como salvadores. Nós não trazemos as soluções. Nós trazemos força para que as partes construam as soluções. Para que elas, com essa construção, elas podem se autorresponsabilizar. Porque ninguém, numa relação de conflito, é só mal, ou ninguém é só bom. Sempre, cada uma das partes construiu aquela relação, construiu aquela situação que se tornou conflituosa, né? Um com um percentual maior que outros, tudo bem, ninguém aqui está querendo tirar ou colocar a responsabilidade em alguém. Mas as duas partes, sempre contribuem para que determinada situação se construa. E quando a gente consegue trazer essa consciência para aquela pessoa de que realmente eu também faço parte disso, né? Ele começa a olhar diferente para determinada situação. E eu trago isso como um exemplo prático nas causas de família em que o pai não quer de jeito nenhum pagar a pensão alimentícia para o filho dele, né? E a gente traz a consciência que aquela criança é o resultado do pai, que é ele, e da mãe, que é ela, e cada um tem a responsabilidade com relação àquela criança. E quando a gente mostra para ele que aquela situação conflituosa é resultado das escolhas que esses pais fizeram, na hora que ele traz essa consciência para ele, ou que essa dor deles é uma repetição de padrão, que isso já acontece na família dele, para onde é que ele está olhando, né? O que foi que ele viveu antes, ele também sofreu essa negativa do pai, da presença desse pai. Na hora que a gente traz essa consciência, a postura dele muda. E os acordos acontecem assim, com muito mais facilidade e efetividade. Porque essa demanda não se repete em outras demandas. Porque às vezes termina um processo de divórcio e em seguida tem um processo de alimentos e depois tem outro processo de discussão de bens e depois tem um recurso para tentar baixar os alimentos que já tinha sido discutido em outro processo. Ou seja, quando essas partes chegam a essa autorresponsabilidade, a essa consciência de autorresponsabilidade, as coisas se resolvem com muito mais efetividade. Muito mais. Boa noite, doutora Jucimara. Seja bem-vinda. E aí,
é exatamente essa proposta desse olhar, né, de forma mais ampla e nos ensinar a olharmos para nós antes de olharmos para o outro, porque quando a gente se entende, a gente começa a entender o outro. E eu tenho experiência pessoal para dizer isso, porque eu era a pessoa que menos escutava. Na verdade, eu só esperava a outra pessoa terminar de falar para eu começar a colocar minha voz em cima, porque eu tinha que falar. Né? Então, foi um processo também aprender a ouvir. Né? E um processo de crescimento, porque no silêncio você escuta os seus barulhos, suas sombras. Né? E aí, quando você começa a acender as luzes e a olhar para isso, você entende que, como você, o outro também tem as sombras, que o outro também tem os seus barulhos internos. Né? E aí fica mais fácil. E é exatamente a proposta que a gente traz, não é, professor Alexandre e professor Marcelo? É convidar vocês a esse novo olhar, né? A olhar diferente para o conflito, a olhar de forma a entender que faz parte, que algumas coisas são como são, você não pode mudar o que aconteceu, mas você pode olhar diferente para aquilo e a partir dali você tomar outras posições, outras. E é isso, o convite está feito. Eu tenho medo de continuar falando, porque é um assunto que realmente me enche os olhos. Eu sou apaixonada pelos métodos adequados de solução de conflitos, né, que são os MASCs, que também são conciliação, mediação, arbitragem, e agora a constelação tem sido inserido nesse rol de métodos adequados de solução de conflitos. Isso já acontece no Distrito Federal e agora em Alagoas. Também o Tribunal de Justiça de Alagoas abriu para que a constelação fosse utilizada também como um desses métodos. E a gente está aqui para dividir conhecimento, para aprender. Eu não quero perder esse curso, Alexandre. Eu quero ouvir você, eu quero ouvir o professor Marcelo, eu quero ouvir Judite, eu quero ouvir Janaína, a Dara, e aprender com cada um que estiver nessa caminhada com a gente, né? Eu estou muito feliz com tudo isso. E aí eu passo a palavra para Alexandre, para que a gente depois possa abrir a palavra para as pessoas que tiverem mais alguma dúvida. Maravilha, Cléo. Obrigado pela sua fala. Eu acho que foi muito feliz também o exemplo que você trouxe, de uma maneira muito simples, mas como essa mudança do olhar para o conflito transforma também, né, o caminho para a solução disso. E, gente, então, assim, para falar rapidamente para vocês, né, esse evento de hoje também, ele é motivado por um curso que a gente está lançando pelo Integrar. É um curso que a gente pretende aprofundar essas temáticas aqui, que a gente iniciou o diálogo, né, e algumas outras temáticas que a gente não pôde, inclusive, abordar aqui hoje. A gente está organizando uma próxima live com a presença de Adara, que tem sido uma das referências aí na constelação, no contexto jurídico, com Cléo também, Janaína. Janaína, para quem não conhece, é minha esposa, uma grande parceira, e que eu aprendo também muito com ela, não só humanamente, mas profissionalmente também falando. E a gente vai compartilhar aqui no chat o link do site do curso, para que vocês possam olhar.
mas falando rapidamente, é um curso que tem uma duração aí prevista de 10 meses. Ele vai acontecer 100% online, mas serão módulos mensais, e cada módulo desse a gente vai ter um trabalho de imersão, né? Encontros com 7 horas de duração, que mesmo acontecendo online, a gente acredita que não vai ser tão cansativo e pesado, justamente porque a gente pretende, né, não só trazer informação para vocês, né, como o Marcelo bem falou, mas a gente pretende trabalhar esses recursos, né, e trabalhar esses recursos muito através desse aprofundamento relacional, do exercício, né, de diversas técnicas, práticas, e principalmente, né, trabalhar essa imersão também profunda que cada um de nós temos que fazer em nós mesmos para que a gente desenvolva essa capacidade de escuta, essa ampliação do olhar para essa experiência sistêmica. Então, a gente estruturou com muito carinho esse curso, com muito cuidado, né? Está sendo uma alegria para a gente lançar essa proposta. A gente não pretende fazer uma turma grande, a gente quer trabalhar com um grupo, né, que não seja grande, justamente para que a gente possa trabalhar em profundidade. Alexandre, fechou o seu microfone. Ok, está no chat o link para quem quiser ver direitinho os módulos, os conteúdos, né? A gente vai estar também com o WhatsApp aberto, a gente vai divulgar lá, e qualquer dúvida a gente pode ir conversando. Durante o dia de amanhã, a gente está fazendo um preço promocional, então o dia de hoje e amanhã a gente está com um preço promocional. Depois disso, o preço aumenta, então quem sentir tocado no coração, quem achar que essa é uma oportunidade, né, para se trabalhar, para desenvolver, né, habilidades humanas, habilidades técnicas, né, vai ser um prazer ter vocês conjuntamente com a gente, né, e eu acho que a gente pode abrir agora também para ouvir as pessoas, se quiserem. Eu vou colocar aqui também no grupo de WhatsApp, então, o link do curso. Então, até amanhã, assim, só para fechar, a gente está com esse preço promocional do primeiro lote, né? Quem se sentir tocado, seja bem-vindo. Eu acho que agora a gente pode abrir também para ouvir as pessoas, seja se quiserem compartilhar algo, né, do que escutaram aqui, queiram fazer perguntas, se quiserem perguntar algo também sobre o curso, enfim, a gente está aqui aberto, temos ainda mais 20 minutos para que a gente possa trocar com quem desejar. Se quiserem fazer, né, colocar a mãozinha aqui do Raise Hand, ou então, né, podem liberar também o áudio, a gente vai só tendo cuidado de ir liberando aos poucos para que a gente possa dialogar um pouco, quem sentir também de abrir aí a tela, né? Eu vou até Alexandre, desmarcar. Sim, alguém, não Marcelo? chegou o link no chat, não foi o link, Ah, não não foi, foi? não. Deixa eu enviar aqui de novo. Agora chegou? Chegou agora. Ah, ótimo. Maravilha. Então tá. Então é isso, gente. O espaço fica aberto. Se quiserem ligar a câmera também, quem for perguntar, se não puder, né, pode ser através de áudio. Diz que a gente está aqui aberto ainda, disponível para dialogar. Eu gostaria só de fazer uma colocação. Embora esse nosso primeiro formato esteja direcionado a olhar a abordagem sistêmica dos conflitos no judiciário, não só operadores de direito,
na verdade, a gente tá trazendo e mostrando a necessidade disso em outras áreas, né? O pessoal da educação, que tem criado até comissões de mediação dentro de algumas empresas, né? O pessoal da... Então, assim, é muito mais amplo do que só restringir ao direito, né? Como a gente queria, a nossa ideia inicial é vamos fazer uma turma que a gente possa estar dando o máximo que a gente puder. Então, não queremos uma grande turma, mas queremos pessoas que estejam abertos para esse novo olhar, né? Então, vai ser muito bom contar com pessoas que estejam buscando essa pacificação social, que começa dentro da gente, né? A paz começa dentro de nós. Estou vendo a Ana Cristina aqui, nossa primeira inscrita no curso. Bem-vinda, Ana Cristina. Boa noite a todos. Bem-vinda, Ana Cristina. Tudo bom? É um prazer estar participando da turma. Já conheço o professor Marcelo Perisoli e tive a oportunidade agora de conhecer Alexandre, né, por telefone. E assim, a cada vez mais eu estou aí bebendo do conhecimento de vocês, porque essas práticas, como a doutora Cleo colocou aí, o método que vocês estão colocando é a constelação, realmente só acontece na justiça comum, né? Ainda não trouxemos essa visão sistêmica para a justiça do trabalho, onde eu atuo, né? Então, estou aí tentando compreender tudo para cada vez aprimorar aqui. A gente já tem, né? Eu mesmo já atuo na área de mediação. Eu sou coordenadora do Sejusc de Olinda, da Justiça do Trabalho. Então, realmente a gente tem esse olhar mais humano, mais humanista, né? Mas compreender melhor essa visão sistêmica acho que vai tornar mais humana ainda, né? Trazer mais humanidade para o judiciário. Então, esse é o propósito que eu estou aí. Quero aprender muito com vocês. Gratidão. O espaço fica aberto, pessoal. Se alguém quiser se colocar, seja com perguntas ou comentários. Doutora Judite, estou vendo que a senhora está aí também. Olá, tudo bom? Eu sou Judite Borba, também consteladora, faço parte com o Cleo da Comissão de Direitos Sistêmicos da OAB, e estou muito feliz com o convite de Cleo da minha participação, porque nós aqui de Pernambuco, nós fomos as únicas que têm a formação, pelo menos com o Guilherme, lá em Maceió, do direito das constelações estruturais. E é muito interessante, porque é um novo olhar do direito sistêmico, um novo olhar sistêmico, e a possibilidade da gente utilizar. Então, estão todos convidados. Gratidão, Cleo. Maravilha, Judite. Gratidão também. Tem uma questão ali, Alexandre, no chat ali, que a Lúcia pergunta, por gentileza, o curso será constelação? É assim que ela escreveu. Quer falar aí? Ok, Lúcia. Se você der uma olhada no programa, você vai perceber que a constelação é um dos temas que a gente vai abordar, mas o curso ele não é específico de constelação. A gente terá alguns módulos, né, voltados, inclusive, como o Judite falou, para as constelações estruturais,
e a gente vai trabalhar alguns aspectos da visão sistêmica, né, que a constelação traz, né, como, por exemplo, as ordens de ajuda, e também as ordens do amor, que são dois elementos fundamentais assim do pensamento de Bert Hellinger e que trazem essa concepção sistêmica que dá base para o trabalho da constelação. Mas não vai ser só isso o curso, né? A gente vai trabalhar também com a CNV sistêmica, com o Marcelo Pellizzoli, a gente vai trabalhar também com os métodos adequados, né, de solução de conflito, que abre um leque para vários outros recursos, né, que Cleo também vai abordar. E a gente vai trabalhar também alguns aspectos, né, que são fundamentais nisso, como, por exemplo, o aspecto da escuta, o aspecto da compassividade, né, e outros elementos que não são algo, vamos dizer assim, exclusivos do campo da constelação, mas que eles fazem parte de dimensões fundamentais dessa atitude, né, sistêmica. Então, a gente tem um conjunto aí de repertórios bem interessantes, né, que a gente vai trabalhar ao longo do curso, e vamos iniciar, inclusive, trazendo também muitas informações que são de campos diversos, né, contribuições, por exemplo, da antropologia, para que a gente entenda, né, aspectos fundamentais dos laços sociais, dos vínculos de amistosidade e conflito, né, passando também um pouco pelas visões filosóficas que dão sustentação a esse paradigma sistêmico e restaurativo, né? Acredito que o Marcelo vai também introduzir aí alguns recursos circulares, como ele tem também essa experiência, essa trajetória bem interessante. O próprio recurso da meditação, que também é utilizado dentro do contexto da constelação, mas que é de uma tradição muito mais ampla do que a constelação. E são recursos também que podem ser adaptados e utilizados para situações muito práticas, né, envolvendo contextos de conciliação e mediação de conflito. Tem uma outra questão ali da Bia. Em quais campos de mediação cabe a constelação? Aí eu acho que ela está perguntando o trabalho de constelação ou a visão sistêmica, porque se é a visão sistêmica, eu já digo para você com toda certeza em todos, se for visão sistêmica. Agora você está falando da constelação como uma abertura de constelação, exercícios sistêmicos, aí tem que ver o que é o ponto. Acho que o Cleo pode ajudar. É porque, na verdade, a mediação ela é um dos métodos adequados de solução de conflitos. E a constelação vem se somar, né, a esse rol de métodos adequados de solução de conflitos, como trazendo essa consciência sistêmica, né, trazendo essa consciência à parte, às partes que estão em conflito, e a partir dali de uma sessão de constelação, ou palavras que são usadas na constelação, a partir dessa consciência, aquele conflito se dissolve. Aquele conflito, na verdade, ele é encarado pelas partes de outra forma, o que leva à solução, né? À solução desses conflitos. Então, a constelação, como um desses métodos, ele pode ser usado tanto na mediação como na conciliação, porque, na verdade, é bem amplo, né? A utilização da constelação. Cleo, e acho que caberia também falar de uma diferença, né? Do que, por exemplo, a gente vai aprofundar, que é a temática das constelações estruturais, das constelações, como muitas vezes são utilizadas, vamos dizer assim, em um contexto terapêutico, né? Isso. Talvez possa fazer uma fala nesse sentido também, porque existe, acho que, uma diferença muito significativa também, que acho que fala desse enquadre, né? Desse contexto, desse ambiente no qual você vai utilizar o recurso e também do foco dele, né? Isso. As constelações estruturais, elas
buscam um diagnóstico de solução. E ela vai no ponto específico daquela questão que vem sendo mostrada. Então, um pouco diferente da constelação familiar, em que se abre muito mais o campo, né? Então, vai se buscar nas questões de transgeracionalidades, né? Coisas que aconteceram entre gerações, que a gente carrega dores, às vezes, que a gente desconhece a causa, e quando a gente vai procurar, você está repetindo um padrão de sua avó, de sua mãe, né? E as constelações familiares nos mostram isso bem claro. Já no contexto do judiciário, o tipo mais adequado que vem sendo reproduzido nos tribunais é a estrutural, porque ela é levada a diagnosticar uma solução para aquele conflito, para aquele ponto específico, entendeu? A diferença entre a estrutural e a familiar sistêmica é nesse sentido, porque ela é muito mais específica, ela não abre tanto. E a estrutural é usada no judiciário, é utilizada nas organizacionais, né? Nas organizações, nas empresas, grandes empresas têm feito para colocar cada pessoa no seu lugar, cada setor com as pessoas entendendo qual é a sua posição, qual o seu lugar naquela empresa. Então, assim, tem um leque de conhecimento e de utilização desses métodos bem extenso. A gente vai, nesse curso, trazer a utilização específica dele, em algumas utilizações, para trazer também para dar capacidade desses alunos poderem depois estar trabalhando com esses métodos, né? Junto aos tribunais, junto aos tribunais de arbitragem e às câmaras de conciliação, de mediação. Quem sabe a gente vai estar sendo vetor disso, né? De transformação, de impacto na vida da outra pessoa, porque eu acho que quando a gente se coloca a serviço, como a gente está se colocando, a serviço de engrandecer, de trazer conhecimento, de mostrar a potência que aquela pessoa tem a partir dos conhecimentos que vão ser abordados, a gente vai impactar muita coisa ao nosso redor. Essa é a proposta. Patrícia, ela pergunta ali se vai haver um tópico abordando a justiça restaurativa. No caso, é uma área também que é o trabalho, né? Vai ter uma disciplina mesmo, né? Que ela se chama Justiça Restaurativa Sistêmica, para enfatizar esse aspecto, que a visão da justiça restaurativa já é parte de uma perspectiva de sistema, né? De resgate de conexões, de uma dimensão ampliada de compreensão, de encontro, produção de diálogo, histórias, ressignificação de histórias, de vida, tudo mais. E aí, só que quando eu boto sistêmico, aí eu introduzo enfatizando esse aspecto que tem a ver até com conexão com a ideia de campo sistêmico, como tem nas constelações sistêmicas, né? Então fazer um pouco também a ponte com essa dimensão restaurativa, processo circular, como por exemplo que um círculo restaurativo, como é que ele produz um campo, e como que você opera naquele campo enquanto facilitador, todos esses aspectos ali dentro a gente chamou justiça restaurativa sistêmica, né? Gostaria de falar. Eu já estou Estão me curiosa ouvindo? em relação a essa diferença aí de constelação estrutural com essa constelação familiar sistêmica, né?
porque já tenho lido alguma coisa, mas realmente para compreender, eu já estou vendo que a doutora Cleo está colocando, todo mundo fala muito em organizações, né? E aí eu vejo muito, assim, como essa questão, não é a visão em si, porque eu também, lá no Sejus, que eu trabalho com as fases sistêmicas, mas como traria esses outros métodos para a justiça do trabalho, porque a gente vê assim, mais a questão de prevenção, porque todas as relações trabalhistas, a maioria, a grande maioria, quando chega na justiça, já é uma relação que já se findou, né? Então, são poucas que aí precisam de uma reintegração, que aí eu acho que realmente precisaria de um cuidado muito maior para se restaurar esse tecido social. Mas aí eu estou vendo que eu vou aprender bastante. Obrigada. Lá em Maceió, onde nós fizemos o curso com certificação internacional, inclusive, já tem varas do trabalho que fazem esse trabalho sistêmico, né? E a gente já viu informações, eu tenho uma amiga que é juíza lá, em audiência, às vezes, trabalhista, a parte reclamante, claro que ela tem todos aqueles direitos e entra na justiça para ser reconhecido, para que esses direitos sejam reconhecidos. Mas, às vezes, ele quer também ser visto pelo patrão. E, às vezes, um acolhimento do patrão, como já aconteceu em audiência, o senhor quer um abraço? Né? O senhor precisa de um abraço? O senhor quer, é isso que o senhor quer? Então, às vezes, o pedido é um e a necessidade é outra. Ele quer mesmo ser visto. Né? E esse abraço restabelece aquela relação, porque às vezes a relação trabalhista cria vínculos muito maiores do que só a prestação do serviço, né? E para que isso não se transforme em novas demandas, né? É bem interessante. Na Justiça do Trabalho vai ser excelente esse conhecimento para você, Ana. Gostaria de tirar algumas dúvidas. Posso? Oi, Jaqueline. Boa noite, gente. Boa. Já falaram aí do conteúdo, já falaram da realidade da própria justiça, né? Inclusive do trabalho. Já falaram sobre as melhorias, mas eu gostaria agora de perguntar sobre o curso, a forma como será explanado, como será ensinado. Serão quantos módulos? Ok, serão 10 módulos, Jaqueline, com um encontro mensal, né? Então, serão 10 encontros. A gente tem uma carga horária que vai ser desses encontros, serão encontros de imersão de 7 horas de duração, onde a gente vai aprofundar determinado tema através de, vamos dizer assim, conteúdos mais teóricos, mas também várias atividades práticas, né? Alguns exercícios, algumas práticas, justamente para que a gente possa ir fazendo esse trabalho pessoal também e se apropriando através da experiência, né? Dessa dimensão sensorial, né? Do coração, da qual Marcelo bem falou. Certo. E a gente vai será... ter então, e aí a gente vai ter também uma plataforma através do Google Sala de Aula, onde a gente vai deixar também materiais para quem deseja aprofundar os estudos sobre determinadas temáticas, algumas orientações e a possibilidade da gente também interagir ao longo do mês sobre temas e questões relacionados ao módulo, né? Então, vão ser, no caso, cada um desses módulos vão ter 14 horas ao total de duração, tendo um conjunto de 140 horas, sendo percorrido ao longo dos 10 meses. Certo. Aí, no caso, o curso é administrado por você, Alexandre, Marcelo e Cleo. Vocês três vão... Isso. Vocês três vão ficar responsável por cada módulo ou cada um vai ficar responsável por um módulo
Isso. Enfim, Essas informações, elas estão lá, colocadas de uma maneira bem explicadinha, né, no site, mas te dizendo aqui, né, a gente vai ter, não só nós três como professores, a própria Judite também, que falou, ela vai compor, né, também módulos junto com o Cléo, e a gente vai ter a presença também de mais outras duas professoras que não estão aqui agora, vão estar em uma próxima live. Uma é a Dara, né, que acho que quem é do campo aí das constelações e do direito sistêmico já conhecem bem ela é de Brasília e tem um trabalho já bem estruturado sobre essa questão da introdução das constelações no contexto do judiciário. E a outra pessoa é Janaína, né, que também é psicóloga e que tem também aí uma trajetória de trabalho, principalmente com as constelações, né, e que também vai estar compondo esse quadro de professores. Então, tem algumas pessoas que vão dar um módulo, tem outras pessoas que vão dar 2 módulos, né? Marcelo aqui e eu vamos estar em 2 módulos cada um. Cléo vai estar junto com Judite em 2 módulos e vai dar um módulo específico, né? A Dara vai estar em um módulo, Janaína também vai estar em outro módulo. Então, lá na programação está bem detalhadinho, assim, cada um desses módulos e quem vai estar facilitando. Quantos alunos? O limite de quantos alunos? O limite? A gente está trabalhando aí com um limite de 30, né? No máximo 30 pessoas. Certo, muito obrigada pelo esclarecimento. Ok. Gente, acho que chegamos no nosso tempo, né? Quero agradecer muito a presença de vocês, a oportunidade de ter partilhado desse momento, né? Fico muito grato aqui com essa parceria com o Cléo, com o Marcelo, né? E espero encontrar, né, algumas de vocês lá no curso, né? E também em outras lives que a gente vai realizar, né? E deixo o meu abraço, o meu afeto. Marcelo, Cléo. Obrigada a todos pela presença. Obrigado Boa também. noite. Um abração, Alexandre, Cléo, todos nós. Um abraço para todos e todas. Gratidão. Oi, Roseana. Abraço. Beijo, querida. Um Estou longe, mas beijo, estou minha perto. querida. Muito obrigada pela sua presença. Beijo bem grande. Tchau. Beijo. Que bom alcançá-la. Gratidão, Hildo, Wilson, Jéssica, Matheus, Patrícia, Eliane, Rose, Valécios, Wilson, amigos. Gina, ótimo, Estou vendo o Edilene, pessoal Priscila, aqui. Valécios. Que legal, que legal. Maravilha. Olha ele aí. Abraço, querido. Anne, muita gente querida aqui, viu? Então tá, gente. Beijos. Beijos, Fechando a beijos. sala.